Irmãos, hoje a exposição fica a cargo do nosso querido André Heidrich, trabalhador dessa casa, e ele vem nos falar dos bem-aventurados, os mansos e pacíficos. Bom, caros amigos, uma boa noite a todos. Queremos agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que possamos então receber as bênçãos da espiritualidade superior, que conforme nos prometeu o Cristo, onde estivesse dois ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. Como o nosso querido irmão Peter já mencionou, nós iremos falar hoje sobre o item bem-aventurados os mansos e pacíficos. Falaremos então sobre o item 5, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque eles herdarão a terra. Aqui é uma promessa de recompensa aos brandos e aos mansos, a promessa da terra futura, do mundo vindouro. E nós, iluminados pelo conhecimento da doutrina espírita, sabemos que a terra futura é a terra ditosa, o nosso planeta Terra, que irá se recuperar, se preparar numa transição chamada mundo de regeneração. O mundo ditoso é o mundo dos brandos. Os mundos superiores são os mundos cujos habitantes possuem a mansuetude, a docilidade e a pureza de coração. De modo que, em toda a história bíblica, nós veremos um contraponto curiosíssimo, muito curioso. Tanto aqueles que não conheciam ou que não estavam afinizados com a mensagem espiritual, quanto os religiosos sempre pautaram as suas vidas e as suas condutas pela violência, pela força. Uma breve leitura do Velho Testamento e uma breve leitura da história do cristianismo, da segunda revelação, irá nos mostrar que mesmo os cristãos foram identificados pela violência dos seus métodos. Como isso? Quando estudamos, e basta uma pesquisa no Google, quando estudamos a noite de São Bartolomeu, o massacre da noite de São Bartolomeu, que ocorreu em 1572 na França, organizado pelos reis católicos contra o protestantismo. Ou seja, não se podia pensar diferente. Quando lemos sobre a Inquisição, grupo de instituições católicas romanas que combatiam no século XII os grupos que eram contra o catolicismo. Quando pesquisamos sobre as cruzadas, que eram movimentos militares de inspiração cristã, que partiram da Europa Ocidental para a Terra Santa e a cidade de Jerusalém, com o intuito de conquistá-las. E tudo isso em nome do Cristo. Infelizmente, tão logo Jesus desencarna, volta para a governadoria espiritual do orbe, os cristãos empunham a espada, esquecendo-se do conselho que Jesus havia dado a Simão Pedro, que era: embainhe a sua espada, que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. O cristianismo, então, se expande à força do poder político e da violência.
seguindo o mesmo processo espiritual e psíquico que escravizou todas as religiões do orbe. De modo que essa bem-aventurança, esse recado de Jesus a Simão Pedro ficou esquecido. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, no livro Emmanuel, publicado originalmente pela Federação Espírita Brasileira em 1938, psicografado por Chico Xavier, irá fazer uma referência a esses processos de violência, de crueldade, e quem teve a oportunidade de examinar o romance Renúncia, recomendamos a leitura, maravilhosa obra, verá que a história se inicia com uma perseguição religiosa. E é da perseguição religiosa que nasce a própria América, os Estados Unidos e grande parte da América do Sul. É composto nas suas origens por corações que fugiam da intolerância, do fanatismo dos cristãos. Isso nos leva a refletir sobre a fé cega que os encarnados têm na violência. E não podemos alimentar a ingenuidade. A violência, ela resolve rápido qualquer problema. É estranho, né? Resolve rápido, mal e por pouco tempo. Rápido, mal e por pouco tempo. A brandura e a paz é um processo difícil de ser implementado, difícil de ser mantido, cujos resultados demoram muito para surtir efeito. E é por isso que nos momentos de crise, sobretudo nos momentos de transição em que vivemos, a primeira tendência nossa dos encarnados é abandonar os processos de paz e aderir aos processos de violência. Porque eles são tudo que a sociedade contemporânea espera. Soluções rápidas, ainda que deficientes. Nós vivemos o mundo da rapidez e da pressa. Queremos solucionar questões que demandam séculos em 1 minuto, adotando processos precipitados que não consideram o espírito de sequência da natureza. A natureza tem um espírito de sequência. A natureza respeita ciclos, que são os ciclos da própria vida estabelecidos pelo Criador. Portanto, nós sempre identificamos, na maioria das vezes, talvez nem todos nós, mas identificamos o violento e aquele que detém o poder de intimidar e de impor como a pessoa talvez mais apta a solucionar. É importante refletirmos isso. É por essa razão que a mensagem de Jesus, até os dias de hoje, é profundamente, para alguns, amarga e indigesta. Principalmente para os cristãos. E muitos de nós tentamos fugir da má impressão que os evangelhos nos causam quando mostram apóstolos temerosos, ansiosos e inseguros quanto à figura de Jesus. Quem aqui já assistiu ou está assistindo aquela série The Chosen? Levante a mão, por favor, vamos ver. Olha só quanta gente. Não aparece lá apóstolos na dúvida. Pô, mas o mestre é muito bonzinho, é muito querido. Como é que ele vai conseguir as coisas dessa maneira? Não é mesmo? Ansiosos, temerosos contra a figura de Jesus. E por quê? Vamos fazer um paralelo. A revelação espiritual nos disse que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Façamos um paralelo. Que Jesus é esse? Que Messias é esse que não veio acompanhado de um exército para acabar com essa safadeza toda que a gente vê por aí? Que Messias é esse que não libertou o povo hebreu da opressão romana através da espada, do sangue? Que Messias é esse que não assumiu o poder pela força,
Será de fato o Messias? Talvez essa seja uma questão tão distante que nós não pensamos sobre ela. Mas pensa, se o Brasil é a pátria do Evangelho, que pátria do Evangelho é essa? Cheia de desigualdade e violência. Pensa nisso. Que Evangelho é esse? Com tantos recursos que a nossa nação possui, por que essa nação não é um império da guerra dominadora e cheia de riquezas materiais? Para dominar outros povos e representar Jesus? E essa é a nossa crença, que é natural. Se você abrir o livro dos Espíritos, na questão número 100, verá quais são as características dos espíritos imperfeitos, como nós somos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos são definidos pela sua materialidade, pelo predomínio dos instintos e das paixões físicas. Predomínio da matéria sobre o espírito. Isso significa que o espírito imperfeito é alguém possuído e não alguém que possui. O espírito imperfeito, ele não tem um corpo, é o corpo que tem ele. Ele não tem recursos materiais, são os recursos materiais que o possuem. Porque nele há um predomínio da matéria sobre o espírito. E se você ler o último nível da escala dos espíritos puros, qual a característica deles? Predomínio absoluto do espírito sobre a matéria. Eis a grande questão quando falamos dos mansos. Quando Estevão, nesse outro livro aqui, que ao meu ver foi o melhor livro que eu já li na minha vida, Paulo e Estevão, quando Estevão foi preso e fez o discurso no Sinédrio, Saulo de Tarso, que ainda era Saulo, não tinha ainda se transformado, né? Saulo de Tarso interrogou: que Messias é esse que você nos apresenta? Um enviado de Deus que não teve poder nem para se libertar? Não teve força suficiente nem para descer da cruz injusta? É essa criatura sem poder, sem força, que você quer que nós sigamos? E se você ler então o livro Paulo e Estevão, verá a resposta de Estevão na Casa do Caminho e no Sinédrio. Ele disse assim: e o que esperava você? Um dominador que viesse em uma biga? Biga era aquela carroça que os soldados utilizavam, que viesse numa biga capaz de tombar ao primeiro buraco da estrada? Olha a metáfora utilizada por Estevão. O que nós encarnados vamos esperar? Um veículo poderoso que para por falta de combustível? É esse o poder? O poder de um guerreiro que almoça agora, ou vai jantar agora, e amanhã pode morrer por uma infecção intestinal? É esse o poder? De alguém que pode liderar um exército de milhares de pessoas e morrer de um infarto? Então a natureza da vida corporal é uma natureza de fragilidade. A marca da encarnação é a marca da fragilidade. Por quê? Você está aqui agora. E pode ser que daqui 2 horas você esteja, mas não mais encarnado. Mas não mais encarnado. Então essa fragilidade da vida encarnada deveria ser suficiente para percebermos que nenhum poder que emana da matéria se compara ao mais simples poder que emana do Espírito. Por quê? Não importa a posição que você ocupe. Não importa os títulos que você ostente. Não importa as propriedades em teu nome. E não importa quantos soldados você comanda. Todos teremos um encontro inevitável com a morte.
A morte no simbolismo bíblico é o grande julgamento do encarnado. É o dia do juízo final. É o dia da aferição. Vão olhar dia por dia o que cada um de nós fizemos, quanta caridade cada um praticou, as boas obras, ou a falta de boas obras. É o dia em que todos nós entregaremos tudo que as mãos podem carregar. E seremos avaliados por aquilo que o coração carrega. Portanto, a marca dos espíritos superiores é a afabilidade e a doçura. Afabilidade e doçura. Por isso, o trabalho do Evangelho nunca foi um trabalho de convencer. Nunca foi. O trabalho do Evangelho, desde o primeiro dia, foi o trabalho de converter, transformar. Eu posso convencer um amigo meu vizinho, a vir aqui na Seara Espírita. E ele pode frequentar a Seara Espírita durante 10, 20, 30 anos. Pode virar catedrático em Espiritismo. Mas se não houver a conversão, a transformação, de que irá ter adiantado? Então, a diferença do convencimento para a conversão é do grau do comprometimento do espírito. Na conversão, o ser se torna absolutamente comprometido com a causa. E essa é a grande diferença. E como posso me tornar realmente comprometido? Talvez colocando em prática 3 verbos nós trouxemos para essa noite: ser, fazer e realizar. E é por esse caminho que vamos seguir nessa reflexão. O primeiro passo, ser. Antes de transformar o mundo, nós precisamos transformar a nós mesmos. A brandura começa no coração, no íntimo do ser. Ser brando é aprender a dominar o orgulho e o ego. É calar uma resposta ríspida. É escolher a compreensão em vez da crítica. É respirar antes de reagir. Quantas vezes perdemos a paz por tão pouco? Uma palavra atravessada, um olhar mal interpretado, e deixamos que o orgulho ferido fale mais alto. Mas o espírito que já compreende a vida espiritual aprende que o outro não é meu inimigo, é meu espelho, é meu instrumento de aprendizado. Recordamos que a paz não é um lugar para onde se vai, mas sim um estado que se constrói dentro da alma. Ser brando é construir essa paz em silêncio, no recolhimento, na oração, no perdão, na humildade de reconhecer as próprias falhas. É a serenidade que nasce do entendimento de que tudo passa, mas o bem que fazemos permanece. O segundo passo, então, é o verbo fazer. De nada adianta entender o Evangelho, eu vir aqui nessa seara de luz, estudar, assistir palestras, se não colocamos em prática. O fazer é agir com amor nas pequenas coisas. No lar, é ter paciência quando a convivência testa os nervos. No trabalho, é manter a calma diante das injustiças. Na rua, é ceder passagem ao invés de
buzinar. Na casa espírita, é servir com humildade, sem buscar destaque. Manter o equilíbrio, sem cólera e sem imposição. Respeitar e ouvir o próximo com serenidade. Cumprir a tarefa com disciplina e amor. Cada gesto simples é oportunidade de crescimento espiritual. O Evangelho nos ensina: a indulgência é a brandura aplicada aos defeitos do próximo. Não aos meus, mas do próximo. Ser indulgente é compreender, mas não condenar. É lembrar que todos estamos aprendendo. E o Evangelho nos adverte: ser pacífico também não é ser omisso. A paz verdadeira, ela é ativa, ela corrige, mas com amor, com brandura, com mansuetude. Ela fala, mas sem ferir. Ela orienta, mas ela não impõe. Quando agimos com serenidade, nós desarmamos o outro. A voz calma tem o poder de curar feridas invisíveis. E onde reina a brandura, ali estará Deus. Deus. O verbo fazer, portanto, é viver o Evangelho em ação. É transformar o cotidiano em campo de pacificação. E o terceiro passo, então, é o verbo realizar. Ser e fazer nos conduzem naturalmente a realizar, ou seja, construir a paz ao nosso redor. Quando conservamos a serenidade diante da dor, quando respondemos ao mal com bem, quando espalhamos gentileza sem esperar nada em troca, nós estamos sim realizando o Evangelho vivo. Kardec explica que os brandos e pacíficos herdarão a terra. E essa herança é espiritual. A terra futura será habitada pelos que amam, pelos que perdoam, pelos que servem. Cada atitude pacífica é uma semente plantada no solo futuro. E um dia, quando todas germinarem, teremos a terra de paz e fraternidade que Jesus prometeu. A brandura é o perfume das almas evoluídas. E quanto mais a espalhamos, mais nos perfumamos também. E como aplicar tudo isso na prática? Talvez com pequenas atitudes. Respirar antes de responder. Fazer uma prece quando sentir raiva. Ouvir mais, falar menos. 2 ouvidos e uma boca. Perdoar, mesmo quando o outro não pede. Lembrar que cada um luta as próprias batalhas invisíveis. E o Espiritismo nos ensina que cada reação é uma escolha espiritual. É o livre-arbítrio. Ah, mas eu não aguentei? É o livre-arbítrio. Vai para o cantinho, faz uma prece. Escolher a brandura é escolher a luz. Escolher a paz é escolher caminhar com Jesus. E quanto mais praticamos, mais natural se torna. No começo é esforço, né? Depois é hábito. Por fim, vira virtude. E essa aventurança, então, aponta para os destinos futuros da Terra. Outro grande tema que está presente no Novo Testamento, que aparece nessa bem-aventurança. Todos os brandos e pacíficos que foram trucidados e que foram martirizados pela violência humana foram a grande caravana de redimidos. Então nós costumamos pensar em Allan Kardec como um espírito assim, apenas dotado de muita inteligência, de muito bom senso,
capaz de fazer uma obra educativa, de organizar o material da revelação que foi passado pelos Espíritos, mas não é só isso. Meus irmãos, esse Espírito compõe a caravana dos mártires redimidos. Sabe por quê? Ele foi queimado vivo. Na encarnação como Jan Hus, no dia 6 de julho de 1415, foi queimado vivo em Constança, Germânia, que seria a futura Alemanha. Era um célebre pensador, sacerdote e reformador tcheco, nascido em 1369. Olha só, depois da encarnação como Kardec, foi lá em meados de 1850. Filho de pais camponeses, Jan Hus completou seu curso na Universidade de Praga, onde se formou em teologia, em artes, em filosofia, queimado vivo. Porém, sem perder a sua brandura, sem perder a sua mansuetude, a ponto de nós termos aquela história tragicômica. Jan Hus estava amarrado num tronco com os gravetos em volta do seu corpo, ele amarrado, e percebe então uma senhorinha que vinha caminhando, com muita dificuldade, com um gravetinho na mão, pegando fogo, vindo na direção dele. Era uma senhora cristã, que vinha com um crucifixo no pescoço, vinha trazer um graveto para pôr fogo em alguém. Ela então vem andando, olha para ele com um olhar assim de reprovação e diz: está errado, temos que defender Jesus, vamos queimá-lo, e joga o graveto. E Jan Hus diz assim: santa ignorância. Imagina se fosse nós, né? Que não ia sair de palavrão para aquela velhinha. Santa ignorância. Uma ignorância santa, e é queimado. Mas retorna em uma missão de verdade, numa missão da fé raciocinada, em uma missão de libertação da alma, do fanatismo, da violência. Não há uma palavra, um gesto de violência na vida do codificador. Há gestos de firmeza, porque ele era um educador firme. O que é, o que não é, não é. Mas não violência. E basta uma leitura da obra Viagem Espírita para sabermos como que o codificador lidava com questões que hoje o movimento espírita lida, sempre vivendo a caridade. E nós poderíamos citar aqui nesse salão quantos espíritos, quantos já se libertaram do fascínio da violência. Ainda ontem eu conversava com meu amigo Mica sobre os fascínios da violência. Coisas de outrora. Não é mesmo? Então, compreenderam muitos de nós que o cosmos, a criação infinita, é dirigida pelo supremo poder. Isso seria suficiente para refletirmos: se a vida é dirigida pelo supremo poder, por que ele então não resolve agora e de uma vez todos os nossos problemas aqui? De todos nós. Será por falta de poder? Será que Deus é fraco? Falta-lhe poder para solucionar os problemas? Então Humberto de Campos dará a chave para o entendimento. Disse o espírito Humberto de Campos assim: Deus usa o tempo, não a violência. A mais o tempo demora. Por isso que ele resolve. E todos os processos da natureza estão embasados no tempo. Acontece que nós precisamos discernir. Se nós plantarmos alface hoje, vamos comer daqui 15 dias. Se plantar café hoje, vamos tomar uma xícara daqui talvez 5 anos. Só daqui 5 anos. Porque toda semente demanda um tempo específico para frutificar. E falando em sementes, agora nos referimos a nós. Ninguém sai da categoria de espírito imperfeito para a categoria de espírito superior no susto, assim, de uma hora para outra. Há um tempo de amadurecimento, há inclusive um tempo de saturação do espírito.
que às vezes escolhe uma determinada experiência equivocada e permanece nessa experiência por 2, 3, 4 mil anos, até que ele se canse. Se você abrir o livro Libertação, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, verá que Matilde, aquele espírito que protege, dirige, que fora mãe de Gregório, ela pede ajuda a Clarencio, o benfeitor, dizendo assim: Clarencio, meu irmão, começo a perceber na alma do meu filho querido sinais de tédio. Sabe por quê? Ele estava no umbral há mais de 700 anos. 700 anos ele estava começando a ficar sem graça, injuriado. E eu espero que nós tenhamos tédio no umbral mais cedo. Mais cedo. Por quê? A violência, os processos da violência, processos do mal, esgotam o espírito a médio e longo prazo. Por quê? Porque nós não fomos construídos para odiar. Não fomos para ficar irritados, com cólera. Nós não fomos criados para permanecermos magoados. É por isso que o ódio, a mágoa ou ressentimento adoecem psiquicamente o espírito. Você fica adoecido. Por exemplo, pesquisadores do setor de oncologia, câncer, já detectaram que muitos casos de câncer são fruto de mágoa, ressentimento. Inclusive, muitas mulheres desenvolvem o câncer no seio ou em outras regiões por mágoa, ressentimento. Adoece. O que significa isso? Significa que nós não fomos projetados para o ódio. Nós não fomos projetados para o clima da inveja, da discórdia, da disputa, do despeito. Nós fomos projetados para o clima de cooperação mútua, do respeito mútuo. E qualquer conduta feita ao contrário disso traz malefícios para a nossa estrutura espiritual e para o nosso organismo físico. Nós já sabemos disso. Experimenta jantar, sair daqui, jantar hoje e ficar bastante nervoso. Você vai ver o que vai acontecer. A dor de barriga que vai dar, no mínimo, uma dor de barriga. Porque você não foi projetado para isso, nós fomos projetados para a paz. Fomos construídos para a paz, para a mansuetude, a brandura, a afabilidade. Que é o ser afável. Ser cordial, amoroso, esse clima de amor mútuo nos alimenta. Por exemplo, você pode estar em um ambiente de trabalho cheio de serviço, mas se o clima for amável, dócil, afável, você trabalha 12, 13 horas e não sente. Em compensação, se você estiver em um ambiente que tem um clima de inveja, de mesquinhez, de mágoa, de reprovação, você não consegue permanecer 30 minutos. Não dá. E os brandos perceberam isso. Mas o que estamos falando? Por que estamos falando dessa maneira? Porque estamos dando esse exemplo e dando toda essa volta. Porque ninguém constrói brandura simplesmente porque achar que brandura é bonitinho. Ah, é bonitinho, eu vou ser brando. Você se torna um espírito manso porque ignorou a violência. Falou assim, não me pertence mais. Eu não posso mais sair do sério. Então você evita. E quando você compreendeu, então, os limites da violência, e os limites, dela, quando compreendeu os malefícios que o clima de guerra, seja ela psíquica, emocional ou física, provocam na criatura em toda uma comunidade, aí você consegue se libertar. Então não é por ingenuidade. Tanto que Emmanuel irá dizer assim na mensagem Mansos de Coração. Está no livro Escrínio de Luz.
Ele disse: o mestre, quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha de certo exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza, porque nós confundimos, muitas vezes, brandura e mansuetude com fraqueza. Ah, ele é muito bonzinho. Ah, ele aceita tudo. Ixi, esse aí não tem condição de liderar. Por quê? Estamos acostumados ainda com esses processos de violência. E confundimos. Acha que é uma pessoa hesitada, inseguro, que não sabe o que decidir. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que alcançando o valor do tempo sabem plantar o bem e esperar o quê? A colheita, sem desespero, sem violência. Sabem plantar o bem e esperar a colheita. Acontece que nós temos uma marca psicológica que está presente em toda a série de André Luiz. A todo momento os benfeitores dizem assim para André Luiz: André, auxiliou, passa, auxilia e passa. Não fique aguardando os resultados. Ajuda e passa. Porque se você plantar o bem e fica ali ansiosamente aguardando o fruto, aguardando que a pessoa se modifique, por exemplo, você perde o próprio equilíbrio. E acredite, o manso brando é alguém que vive em meio à truculência e violência. Olha para Gandhi, para Martin Luther King. Esses homens enfrentaram situações mais difíceis em seus países, situações que os homens de poder perderam completamente o bom senso e se entregaram à truculência. E tem aquela famosa cena de Gandhi que estava andando pelas ruas e um soldado se aproxima dele, dá um soco no rosto de Gandhi, derruba ele no chão. Gandhi passa simplesmente a mão no rosto, levanta, sereno. O soldado dá mais um golpe nele, ele cai no chão de novo, ele se levanta de novo, sem esboçar a mínima reação. E o soldado então pergunta: quem te ensinou a ser esse covarde? E Gandhi então respondeu: esse homem que está no crucifixo do seu pescoço. O soldado usava um crucifixo. Mas aquilo foi dito com uma força magnética espiritual tão grande que o soldado começou a chorar. Era forte. Um homem que trazia um crucifixo pendurado no pescoço, dando um soco em alguém que não reagia. Mas essa é a estupidez da violência. E a postura de Gandhi é a lógica da paz sem nenhuma rebelião. Então, o manso não é um fraco. O manso é o forte que entendeu que tudo tem um tempo. O manso de coração é o que percebeu que a vida tem uma lógica e um tempo para se manifestar. Você demorou de 7 a 9 meses para nascer. Se foi mais apressadinho, 7. Se foi no prazo, 9 para encarnar. E depois que encarnou, 7 anos para completar a encarnação. Tudo demanda um tempo. Não é porque foi no supermercado hoje e comprou um queijo que o queijo foi feito naquela hora. Alguém produziu e demorou muito tempo e alguém transportou até chegar. Então nós vivemos em uma sociedade que acha que tudo pode ser resolvido em 1 minuto. Em 1 minuto. Afinal de contas, eu entro na internet e peço e tudo se resolve. Mas não na vida espiritual. Não na vida espiritual. Que possamos então ser, fazer e realizar a paz de Jesus. Buscarmos sermos mansos e pacíficos. Dessa forma, herdaremos o céu dentro de nós. Agradecemos a todos pela oportunidade dessa noite. E tudo que foi dito aqui serviu primeiramente para quem falou, pois o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Muita paz e amor.